Nesta aula nós vamos estudar reta. Então, para a gente saber o que é reta, poder definir o que é uma reta, nós temos que ter a ideia do que é um plano. Esse plano não tem nada a ver com planejamento de plano, e sim com superfície. Na matemática, na física, em ciências, quando a gente falar em plano, nós estamos falando em superfície. Por exemplo, essa folha de caderno é uma superfície, é um plano. Essa mesa é um plano. O piso dessa sala é um plano. A parede dessa sala também é um plano. A rua lá fora é um plano. Ou seja, qualquer superfície é um plano. Então, tem que ter essa ideia de plano e tem que também ter a ideia de ponto. Um ponto no plano. Que é isso que eu fiz aqui, ó. Isso aqui é um ponto no plano. Outro ponto no plano. Outro ponto no plano. Então, qual que é a definição de reta? Vamos pensar assim, ó. Se eu estou nesse ponto e preciso chegar nesse ponto aqui, qual é a menor distância para eu vir daqui até aqui? Será que se eu caminhar por aqui, ó, essa é a menor distância? Será que se eu vier para cá, essa é a menor distância? Não. A menor distância entre dois pontos sempre será uma reta. Olha aqui, ó. Essa é a menor distância entre dois pontos. Então, o conceito de reta que eu aprendi lá na quinta série, em 1975, com o meu professor de desenho geométrico, que reta é a menor distância entre dois pontos no plano. E a reta sempre vai ter um nome. E esse nome, por que eu pus entre caspas? Caspas? Ou aspas? Por que eu pus entre aspas a palavra nome? Porque reta não tem nome, nós vamos dar uma denominação para ela, e geralmente é letra minúscula, então poderia pôr o nome nessa reta aqui de reta R, ou reta S, ou reta M, tanto faz, mas geralmente é letra minúscula. E quais são as características de uma reta? A reta tem direção e sentido. E o que vem a ser isso, direção e sentido? Olha essas retas que eu desenhei aqui, ó. Essa reta está nessa direção. Essa reta está nessa direção. Essa reta está nessa direção. Qual é a definição de sentido? Vamos olhar aqui essas duas retas de baixo, ó. Essa reta está nessa direção. Essa reta está nessa direção. Mas essas retas com a setinha na ponta, eu estou determinando o sentido da reta. Então, nesta direção, eu estou indo neste sentido. Eu estou indo no sentido da direita para quem está olhando para a reta. Já essa reta aqui está na mesma direção que essa aqui. Porém, o sentido dela está à esquerda de quem está olhando. Então, toda reta tem direção e sentido. Sentido para a direita de quem está olhando, sentido para a esquerda de quem está olhando. Também temos retas infinitas. São aquelas retas que não têm nem começo e nem fim. Tipo essa daqui, ó. A representação de uma reta infinita é isso aqui, ó. Também eu tenho aquelas retas que têm começo, e a gente chama esse começo de origem, mas elas não têm fim. Por exemplo, essa reta aqui, ó. Isso aqui determina o quê? Um começo na reta. Então essa reta tem essa direção, tem esse começo, está no sentido para a direita de quem está olhando, ou seja, à direita da origem. O sentido dela é à direita do começo, à direita da origem. Então esse A aqui está marcando o ponto inicial.
que seria o começo, a origem. Já essa reta também tem a mesma direção dessa, porém o começo dela está aqui, a origem dela está neste ponto aqui, e ela caminha para a esquerda da origem, para a esquerda do começo. Esse é o sentido dela. Então toda reta tem direção e sentido. Temos as retas finitas, que tem começo e também tem fim. Essas retas finitas são chamados de segmento de reta. Muito importante esse nome, segmento de reta. É uma reta que tem começo e fim. Vamos olhar aqui, ó. Essa reta aqui, ela começa aqui nesse ponto que eu chamei de A maiúsculo e termina neste ponto que eu chamei de B maiúsculo. Então, isso aqui eu posso dizer que é um segmento de reta. E o segmento de reta, ele é determinado pelas letras que representam o começo e o fim, com esse tracinho em cima aqui, ó. Então, isso aqui está dizendo o quê? Segmento de reta que começa no A e termina no B. E esse segmento de reta que começa no A e no B, ele tem uma medida. Vamos ver quanto vale esse segmento de reta? Puxa, nesse caso aqui, 5 centímetros. Então eu falo que o segmento de reta AB mede 5 centímetros. Vamos olhar aqui agora o que eu fiz aqui embaixo. Eu coloquei 3 pontos no plano. Então, a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Então eu vou fazer o quê? Vou dar nome a esses pontos. Vou chamar isso aqui de ponto M, de ponto N e de ponto P. Estou dando o nome que eu quero. E se eu ligar esses pontos, eu vou ter uma reta, ó. Se eu ligar o ponto M ao ponto N, eu vou ter uma reta. Essa reta, ela tem começo e fim, então ela é um segmento de reta. Se eu ligar o ponto N ao ponto P, vou ter outra reta aqui, ó, que tem começo e tem fim, um outro segmento de reta. Eu posso ligar também o ponto M no ponto P. Deixa eu virar aqui meu bagulho de improvisação. Também tenho aqui outro segmento de reta. Então, voltando aqui, eu tenho o segmento de reta MN, ó, que eu escrevo assim. Tenho o segmento de reta NP ou PN, vou pôr PN, segmento de reta. E tem o segmento de reta PM ou MP, vou pôr PM. Esses segmentos de reta juntos me formaram uma figura geométrica chamada triângulo. E o triângulo tem 3 lados. Esse lado aqui é o segmento MN, esse lado aqui é o segmento PN e esse lado aqui é o segmento PM. E cada um tem uma medida. Vamos ver quanto vale o segmento MN? O segmento MN começa no M e termina no N. 4 centímetros. Vamos ver o segmento PN. Puxa, o segmento PN, 5 centímetros. E o segmento PM? PM não é a polícia militar aqui não, tá? 3 centímetros. Então, é isso que eu queria que você hoje entendesse. Reta é a menor distância entre 2 pontos num plano. Reta tem direção e sentido. E reta tem aquelas infinitas, tem aquelas que têm começo e não tem fim. Tem aquelas retas finitas que têm começo e fim, que são chamadas segmentos de reta. Os segmentos de reta são denominados com as letras
do começo e do fim, com esse traço em cima aqui, ó, segmento de reta.